Oi, gente! E aí, vocês estão bem? Segunda-feira por aqui. Passei o dia aplicando um pouco dos conhecimentos que eu tenho e adquirindo outros sobre Python. Mexendo ali com o Dash, Plotly, aprendendo alguns callbacks e entendendo a questão da indentação, como ela é importante para o Python, nesse caso do Dash principalmente. Ainda estou assimilando muito as informações. Eu vou precisar mexer bastante com Dash e com Python. Até aqui na minha vida eu tenho usado bastante Power BI, aprendi SQL também, usei bastante SQL no ano passado e agora eu vou começar a usar Python com mais frequência. Já tinha aprendido, feito cursos de Python para aprender algumas coisas, mas sem prática é muito difícil de realmente consolidar o aprendizado. Então, agora eu estou praticando e esse aprendizado ele vai se consolidando ali na minha cabeça com tudo o que eu vou desenvolvendo. E a questão do aprendizado é muito essa. Como o aprendizado ele está ligado às sinapses que a gente faz no nosso cérebro e essas sinapses elas precisam de repetição para que elas fiquem consolidadas, para que os caminhos ali, as ligações fiquem mais fáceis de serem acessados. Então precisa de muita repetição e também de descanso. Então não adianta eu ficar o dia inteiro estudando sem parar 8 horas ou então virar a noite estudando e aí achar que no outro dia eu vou estar com aquele conhecimento plugado que nem o Neo na Matrix e sair por aí lutando contra o mal. Não é assim. A gente precisa consumir a informação, descansar, porque a gente dorme, acontece toda uma limpeza no nosso cérebro, o cérebro volta para um estado de melhor capacidade de aprendizado quando ele está descansado. No outro dia a gente vai lá, estuda de novo, consome o conhecimento de novo, pratica. E aí, essas sinapses vão se consolidando no nosso cérebro. E também, quando a gente vai aprendendo diversas coisas, não fica só focada em uma coisa só, a gente começa a fazer ligações lá dentro no nosso cérebro que ajudam a consolidar um determinado conhecimento. Por isso que é muito importante a gente ter uma variação sobre o que a gente estuda, a gente não ficar muito preso a um determinado assunto, por exemplo, porque a gente precisa de variedade para consolidar informações no cérebro. Por isso que quanto maior o seu repertório de conhecimento, quanto mais hobbies você tem, mais inteligente você é, mais você consegue falar sobre diversos assuntos, porque você vai construindo sinapses no seu cérebro que vão te ajudando a fazer conexões que te ajudam a acessar as informações quando você precisa. Isso é o que eu entendi até aqui sobre o aprendizado. Posso estar muito errada, por favor, se você tem um conhecimento diferente do meu, comenta aqui. Mas eu entendi que é realmente uma questão de repetição, de descanso, paciência e calma. Então hoje eu passei o dia estudando, não foi fácil, eu fico reclamando, eu fico desesperada porque eu queria ligar, dar o play e sair fazendo o que eu preciso, né? O processo de aprendizado, para mim, eu fico um pouco frustrada com ele porque eu não consigo aprender tão rápido. Eu preciso escrever, eu preciso fazer várias vezes o exercício para eu aprender. Tem gente que vê uma vez e já sai fazendo, ou então ouve uma vez e entende tudo. Eu não entendo tudo da primeira vez que eu ouço, assim, qualquer informação eu preciso de um tempo para assimilar aquela informação dentro de mim, e aí eu vou fazendo várias conexões lá dentro do meu cérebro até chegar num ponto realmente ótimo. E eu acho que, assim, isso me ajuda a ser uma profissional melhor. Essa questão de entender o meu tempo, de entender como eu assimilo a informação, o que me ajuda a assimilar a informação. Então, é paciência. Eu queria muito mesmo ser uma pessoa rápida, que assimila tudo de forma muito rápida,
ainda, mas eu acho que eu assimilo com qualidade. Depois as entregas que eu consigo fazer, eu acho que elas têm mais qualidade, porque eu realmente assimilei, eu pensei em vários cenários, eu sou uma pessoa que tem pensamento, acho que é pensamento arborizado que fala. Então uma coisa leva a outra, e para eu consolidar esse pensamento, esse novo conhecimento, eu realmente preciso de várias ramificações, e esse conhecimento ele realmente vai ficar consolidado. Se eu tiver tempo para assimilar isso, ele vai ficar consolidado, porque ele vai estar ali relacionado com várias outras informações. Então é uma forma diferente de aprender e assimilar. Não é a forma que o mercado exige, que o vestibular exige, porque tudo tem um tempo limite. Então às vezes acaba que talvez eu demore um pouquinho mais, mas com certeza eu vou conseguir entregar alguma coisa com qualidade. Não é à toa que eu já passei em 2 vestibulares, passei no IFE, Instituto Federal, aqui em São Paulo, passei na FATEC também. Teve um vestibular uma vez da Embi Morumbi que eu passei em primeiro lugar. Então, assim, a questão não é assimilar conhecimento, eu consigo assimilar as informações, a questão é demorar um pouco mais e ter um pouquinho mais de esforço do que outras pessoas têm. Hoje o Veda é sobre isso, sobre assimilar o que a gente aprende. Faça esse teste também você. Presta atenção no tempo que você demora para entender as coisas. Se você precisa de recursos para entender, que nem eu sei que eu preciso de papel e caneta para gravar a informação na minha cabeça, sabe? Então, mesmo estudando Python, por exemplo, hoje eu fiz essas anotações aqui, ó. Eu fiz essas anotações estudando Python porque eu preciso escrever. É interessante, tá? Ajuda a gravar a informação melhor. Já tem estudos que indicam que escrever ajuda a aprender, ajuda a assimilar, ajuda a dar mais poder para o seu cérebro, porque a gente está escrevendo, a gente está sentindo o peso da caneta, a gente está vendo o formato da letra no papel, tudo isso ajuda o nosso cérebro a fortalecer. Então, escrever é muito importante, aprender é muito importante. Procure assuntos novos para aprender. Se você não tiver nada para aprender, sugiro que você aprenda Python. Python é muito interessante, dá para fazer várias coisas, e hoje em dia com a inteligência artificial fica cada vez mais fácil de aprender. O ChatGPT me ajuda muito, então se você souber perguntar, ele te ajuda do primeiro ao último passo, só que você tem que saber perguntar. E eu acho que a grande dificuldade de saber perguntar é que muitas vezes a gente não sabe o que a gente não sabe. A gente acaba descobrindo depois de muitas perguntas erradas. Por isso que eu falo que a gente tem que ter paciência com o aprendizado. Gasta energia, às vezes até dói. Tem coisas que eu tenho que fechar o olho para eu conseguir entender, porque eu tiro o estímulo visual e aí eu fico um pouco mais dentro da minha cabeça. Isso é real. Às vezes quando alguém tá falando alguma coisa que eu preciso pensar para entender o que a pessoa tá falando, eu preciso fechar o olho, porque eu tiro o estímulo visual, fico só com o auditivo e aí fica mais fácil de entender. Você também é assim? Se você for, comenta aqui. Mas o Veda de hoje é sobre isso, sobre aprendizado, sobre desafios. Carolina de segunda, então previsões da semana são: vou ter que estudar, vou ter que me aplicar aqui para desenvolver essas habilidades em Dash. Na semana passada eu falei que ia ficar calor e choveu, né? A gente teve até alguns dias de muito frio. Essa semana eu não vou correr esse risco de novo, mas eu vou falar o que eu acho da minha cabeça, porque na semana passada as previsões da semana saíram do que eu tinha visto em algum momento. Então eu vou olhar a previsão do tempo aqui agora e parece que essa semana a gente vai ter uma semana até que quente, com máximas entre 27 e 30 graus. O dia com a temperatura mais alta vai ser no sábado, mas parece que vai chover bastante no sábado. Então é bom aproveitar essa semana aí durante a semana, aproveitar o sol, o horário do almoço para caminhar, pegar as luzes do sol, os raios solares e viver. Então,
Se você passa muito tempo no celular, se você passa muito tempo assistindo vídeos, indico que você saia para caminhar. Por pior que seja o seu bairro, com certeza você consegue ir de um ponto A até um ponto B e depois voltar para o ponto A. Eu sei porque eu já morei em bairros que tem pouca infraestrutura, não tem muito lugar de lazer, mas caminhar é importante. Use suas pernas, use o seu cérebro para aprender, desafie-se, use o celular, grave seus vídeos, tire suas fotos, fale com seus amigos nas redes sociais, mas desafie-se a aprender coisas novas, frustre-se com o seu ritmo, tenha vontade de chorar. E se tiver vontade de chorar e quiser chorar, chore. Mas levanta a poeira, bate a poeira, dá a volta por cima e força na peruca. Porque eu não sei a sua idade, mas a gente tem muito caminho pela frente ainda, independente da sua idade. Um dia pode conter muitos aprendizados. Então, bora, força e vamos que vamos. Até o próximo Veda.